Fala pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da DigiSan. Eu sou o Matheus e hoje nós vamos responder a pergunta: MEI, paga imposto ou não? Vamos lá? Então, como sempre aqui no canal, vocês estão na tela do meu computador, que eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, mas nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa questão do MEI. A grande dúvida se MEI paga imposto. Você que tem o MEI, você paga imposto? Você tem pagado imposto? Ele tem que pagar imposto? Tem obrigação de pagar algum imposto? Então, vamos lá. O que geralmente não contam para você em vários vídeos que você vê aí na internet ou em outros lugares? O que falam para você geralmente? Falam que você não paga nada para ter um MEI, que você pode criar um CNPJ a qualquer momento e que você não vai pagar nada por isso. Só que dizer isso não é o suficiente. Por quê? Porque para você criar um MEI, você criar um CNPJ, realmente você não tem que pagar nada por isso. O governo ele facilita a abertura de microempreendedor individual para as pessoas que desejam ter um CNPJ, desejam operar aí uma pequena empresa, certo? Então a abertura é realmente totalmente facilitada. Você vai criar o seu CNPJ totalmente online. É muito simples esse processo. Você realmente não vai pagar nada por isso. Só que dizer isso não é o suficiente, porque para você poder manter o seu MEI, manter o CNPJ, sim, você tem que pagar todos os meses para o governo. Então dizer que você ter um MEI é de graça é uma informação, uma meia informação, uma meia verdade que acaba se tornando uma mentira e acaba enganando aí muitas pessoas. Então todo mês, você que é MEI, você tem que pagar uma taxa fixa, independente do quanto você venda. Claro que para você se enquadrar como MEI, você tem um teto aí de faturamento, tá? Então, eu não vou me recordar agora quanto que é esse teto, se não me engano, beirei os 20 mil reais por mês, alguma coisa do tipo. Então, se você tiver já com um faturamento muito alto, você deve se atentar a isso, porque pode ser que você tenha que mudar o seu tipo de CNPJ para outro CNPJ, um CNPJ que seja LTDA ou que seja outro tipo de empresa, não é mais microempreendedor individual. Então, se atente muito nessa questão do faturamento. Mas até esse teto, independente do quanto você fature por mês, você tem uma taxa sim para pagar todos os meses. E o governo não vai ficar te cobrando isso todos os meses. Não vai te avisar, ele não vai dar uma notificação assim, olha, paga aqui sua taxa. Não, ele não vai te avisar. Então você tem que ficar muito atento em relação a isso, porque para você poder abrir um CNPJ também é muito fácil. É muito fácil mesmo, não tem que sair de casa, não tem que fazer nada presencialmente, é totalmente online realmente. Só que você tem essa taxa, né? É muito importante. Então a gente está aqui agora no site do Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual. O DAS é justamente essa taxa que você tem que pagar. E essa taxa significa o quê? O que é DAS? É documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, quando você tem um MEI, quando você tem um CNPJ, automaticamente você está já enquadrado no Simples Nacional, que é um tipo de empresa que simplifica a arrecadação de imposto. E o DAS é um documento específico para arrecadar o imposto do microempreendedor individual, tá? Então não é de graça para ter MEI, tá? Então a gente vai pesquisar aqui agora, ó, ele coloca aqui CNPJ completo. Eu vou colocar aqui um CNPJ, né? Coloco aqui nessa parte e vou clicar em continuar. Então nesse caso, quando você clicar em continuar, ele vai ter aqui para você informar o ano do calendário. Então ele vai mostrar quais os seus anos de atividade do seu MEI, né? Então em 2018 esse CNPJ aqui não estava aberto, em 2021 estava só aberto em 2022 e nesse ano de 2023, certo? Então colocando aqui 2023 e clicando em OK, a gente vai ver aqui que ele está aqui com liquidado, né, em todos esses meses, mas você provavelmente que não estava pagando esse imposto, você vai ter todas essas taxinhas aqui, né? Então a gente tem que clicar aqui no mês correspondente, certo? E você vai clicar em apurar e gerar o DAS, né? Aqui nesse caso aqui está dando erro porque né, já foi pago, certo? Mas ele vai estar aqui como liquidado, né? De todos os meses. E é uma taxa assim de mais ou menos em torno, hoje de 2023, tá em torno de 60 e poucos reais, tá?
Mas essa taxa aqui é muito importante, você é obrigado a pagar essa taxa, tá? Você não tem escolha, é realmente um imposto para você, tá? Então, o MEI, ele não tem que pagar grandes impostos, não importa se você fatura de R$ 1.000 a R$ 15.000, você vai ter essa mesma taxa para pagar, de 60 e poucos reais mais ou menos. O que que acontece se você não pagar essa taxa? Você vai ficar devendo o governo. Então, mesmo que você feche o seu CNPJ, mesmo que você debaixe, como é o caso desse CNPJ aqui, que está como baixado, né? Esse CNPJ, ele não, ou seja, ele está fechado a empresa, vamos dizer assim. Se você fechar, não adianta. O que ficou para trás você vai ter que pagar. Essa dívida aqui, ela vai passar para o seu CPF, para o CPF que abriu o microempreendedor individual. Então, não caia na cilada de achar que você ter o CNPJ MEI é de graça, que você não tem nenhum imposto para pagar, porque sim, você tem imposto para pagar, é uma taxa que é pequena, é uma taxa irrisória, mas caso você deixe acumular, realmente você vai ter aí um sério problema. Você pode ter até juros e ter que renegociar isso lá na frente. Então, até para o seu imposto de renda, caso você pague aí, né, no recolher o seu imposto de renda, você vai ter problema com isso, porque você tem que deixar tudo certinho aqui no seu CNPJ, tá? Então, essa é a verdade que não falam para você, né? Em referente a MEI, você tem sim um imposto para pagar. Você vai ter ali um imposto para pagar referente a cada nota fiscal, a cada transação. Ah, fiz aqui uma transação de R$ 5.000. Ah, meu Deus, eu tenho que pagar um imposto disso? Não, você não tem que pagar um imposto disso, mas você tem um imposto fixo, né, uma taxa fixa, que é o DAS, para você pagar todos os meses para o governo, tá? Então não caia na cilada de achar que você não tem imposto como MEI, tá? Então vai estar aqui na descrição também o link para você poder vir nesse site aqui, consultar a sua situação e já colocar aqui para negociar, parcelar e etc. Que eles oferecem também algumas opções assim de pagamento aqui nesse site. E vai estar na descrição também o nosso WhatsApp para você também perguntar qualquer coisa referente a esse vídeo, ou a emissão de nota fiscal, referente a seu MEI. Como a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar, beleza? Então chama a gente lá no WhatsApp, deixa aqui também nos comentários, caso você tenha dúvidas, que eu vou estar te respondendo, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!